se levantar um exército, e como um só, nós vamos esmagar a cabeça de Satanás. Marcha para Jesus 2024. Faltam 56 dias. 30 de maio. Marcha para Jesus 2024. Olá, muito boa tarde. Faltam 56 dias para a Marcha para Jesus. Seja muito bem-vindo ao Tudo de Bom para você. Nós estamos prontos para o maior evento gospel do mundo e te convidamos a estar conosco no dia 30 de maio. Olha, vai ser um dia muito especial, com convidados muito especiais e você, claro, não pode ficar de fora desse mover. Então estamos esperando por você, com todos os nossos convidados, para a maior Marcha para Jesus de todos os tempos. Estou recebendo convidados muito especiais aqui no nosso Tudo de Bom para você hoje. Vamos falar de um assunto extremamente importante, que é necessário, porque nós precisamos falar um pouquinho mais de conscientização. Afinal de contas, nós vamos falar de um assunto específico, que foi o que aconteceu no domingo de Páscoa, quando o menino atropelou, na verdade atropelou, ele não bateu, ele atropelou, ele passou por cima de um carro, ele dirigia uma Porsche, você já deve ter visto isso na mídia, tem se falado muito isso o tempo inteiro, você está vendo as imagens aí, como eu te disse, ele passou praticamente por cima de um carro de aplicativo, uma pessoa morreu, que é o motorista do aplicativo, e o que chama a nossa atenção é o que aconteceu depois disso que você está vendo. Esse foi o motorista de aplicativo que morreu, perdeu a vida trabalhando, numa imprudência de trânsito. Esse é o Fernando, o menino que causou esse acidente. Ele, sabe, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque ele dirigia uma Porsche, até nós comentávamos um pouco aqui antes do programa. Não interessa o carro que a pessoa estava dirigindo, o interessa é que ele estava acima da velocidade, e bem acima da velocidade, dado você ver o estado em que ficou o carro e também a morte do motorista de aplicativo. Muitas coisas aconteceram depois desse acidente trágico, tanto que o Fernando está solto. Então existem várias coisas que nós vamos conversar sobre isso. Primeiro, papel da polícia militar, que atendeu a ocorrência, esse menino deixou o local. Isso é normal? Você atropela alguém, a pessoa, você vê... Vamos imaginar que não sabia que a pessoa estava morta ainda, mas a pessoa está ali no chão. Como é que você deixa o outro embora? Outra coisa, e essa família? Como é que essa família fica agora? A imprensa está em cima desse caso, todo mundo procurando, pedindo justiça, uma comoção popular incrível. E a juíza diz que isso não é o suficiente para se condenar alguém. O que é suficiente para se condenar alguém é que se faça justiça. Na verdade, o clamor público, ele tem que servir de conscientização para que nós, cada vez mais, tomemos atitudes de acordo com aquilo que nos é permitido. Porque todas as vezes, em todas as áreas da nossa vida, quando a gente toma uma atitude que sai de nós e já começa a entrar no campo do outro, você já pode criar problema para o outro. Então, independente disso que está acontecendo agora, nós precisamos parar para pensar que as nossas atitudes, elas têm consequências na vida dos outros. Em casos como este, a consequência é a morte. Então, nós estamos aqui hoje, o Coronel Roberto está de volta para conversar com a gente, nós vamos falar um pouquinho da importância do papel da polícia neste caso e na maneira como tudo está sendo feito. Ele tem conhecimento desse caso, é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre esse assunto. Olga Tessari está aqui, porque nós temos uma família que está em luto. Nós temos também a família do Fernando, é um menino de 20 e poucos anos de idade. Claro que ninguém quer passar por isso e a família dele também não. Então, a gente tem esse lado também. Será que essa coisa do dinheiro, do carrão de mais de R$1 milhão, esse poder faz com que a gente se sinta acima da lei, acima do bem e do mal, acima de tudo que, comigo não vai acontecer nada? Será que isso também não acaba contaminando todo mundo? Porque tudo isso vai para a internet. O Luciano está aqui com a gente hoje, ela é especialista em mídia social, também comunicador, jornalista. E nós vamos falar um pouquinho dessa influência, porque a gente sabe que existe aquele efeito dominó mesmo. Tudo que cai na internet tem o lado bom e o lado ruim, a gente sempre fala sobre isso, mas existe uma influência. Então, dizer, como a juíza disse, que a comoção popular ela não faz com que a pessoa seja presa, eu gostaria muito que não precisasse de comoção popular para que a justiça fosse feita. Porque, na verdade, a comoção popular, como eu te falei no começo, ela tem que servir como conscientização e não como uma forma de que a lei seja feita, não é, Coronel? Seja bem-vindo, querido. Coronel, é um absurdo a gente imaginar, a gente ter que esperar a imprensa se movimentar, a falar o tempo inteiro, toda hora, 24 horas por dia, e todo mundo começar na mídia a ficar falando sem parar também sobre o assunto, e nas redes sociais todo mundo comentar, para que a justiça seja feita, né?
Pois é, Keila, e você traz um tema que é importante e recorrente, porque os acidentes de trânsito, de longe, são a maior motivação de mortes e traumas, né? No dia a dia. A maior causa traumática de morte e de eventos que deixam com sequelas importantes são os acidentes de trânsito. Importante você falar sobre isso, porque o Ministério da Saúde já fez uma pesquisa que pelo menos 1,2 brasileiro morre a cada hora num acidente de trânsito, Então, e por excesso de velocidade. O excesso de velocidade é o componente que mais aparece nos acidentes. O uso do celular, que traz o desvio da sua atenção, uso do álcool e de drogas, né, que tem o poder de criar uma dependência, são os maiores motivadores para facilitar o acidente, porque o acidente é uma causa, nós vamos pensar na fatalidade. Um acidente de trânsito pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa, mas quando você segue as regras de trânsito e quando você não comete abusos, como o excesso de velocidade, como o uso do álcool em direção, esse binâmio que não dá certo, nunca deu certo, e nós vamos falar muito disso, dos crimes de trânsito que acontecem o tempo todo. Então, se a mídia não traz, não evidencia essa situação, fica na conta geral de números de acidentes e as vidas humanas sendo tratadas como estatística. Só um pouquinho que vamos arrumar seu microfone que não está legal. Okay. Lucélio, eu acho importante também, o Roberto vai começar a falar desse assunto que nós vamos falar da polícia especificamente, mas a gente sabe o papel importante não só da imprensa, mas realmente dessa comoção popular, né? O que a gente tem visto é que a rede social ela tem servido muito para isso também, para que as pessoas tenham essa voz. Quando não se havia antigamente, pode ser que 15 anos atrás, nós nem soubéssemos o que aconteceu se não fosse pela imprensa, mas depois cai no esquecimento porque tem só a imprensa falando e a gente para de falar porque acontece uma outra coisa, infelizmente é uma coisa atrás da outra, e por conta disso as pessoas acabam se esquecendo também dos crimes e os criminosos podem ficar soltos. Você acha que essa influência, num caso como esse, ao contrário do que a juíza diz, é importante e pode sim fazer com que seja feita a justiça? Então, Keila, quantos casos a gente não conhece que não teve pressão popular e ficaram sem solução, não é verdade? Então, a imprensa ela é fundamental, não só para denunciar, mas também para cobrar, para as coisas não ficarem ali embaixo dos panos, né? Então, um caso como esse, que teve essa comoção toda, eu lembro um pouco do caso do George Floyd nos Estados Unidos, que só foi resolvido por conta da pressão. É verdade. Né? Até aqui no Brasil também teve, sabe, manifestações. Então, uma juíza falar, eu entendo o ponto de vista dela, a linha que ela segue, a linha jurídica dela, que de fato, né, não é uma pressão que vai dar uma sentença, mas uma pressão popular vai fazer com que os juízes, os promotores, a defesa, que eles fiquem mais atentos àquilo. Eu acho que se cai no limbo... Isso é uma coisa importante, né, Olga? Porque tem aquela coisa que a gente vai até falar das câmeras mesmo, né? Nos policiais. Tem o psicológico também, né? Porque, na verdade, o que a gente percebe é que a impunidade, ela é, como eu falei, é aquele efeito dominó. Você começa a achar que você está acima do bem e do mal e acima da lei, né, Olga? Exatamente. E tanto é que, como essa mãe apareceu de repente ali para salvá-lo, levá-lo embora, conversar com o guarda e dizer para ele, eu vou levar meu filho para o hospital e não levar para o hospital nenhum. Né? Ou seja, são pessoas que se julgam acima da lei, acima de tudo. Vamos dizer, seriam aqueles coronéis de antigamente, né, que estão acima de tudo, eles continuam por aí, em todos os lugares. E reinando, no fundo, nunca desapareceram. Nunca, nunca. Eles vão mudando de endereço, mas eles continuam aí, acima da lei, acima de tudo. E, na verdade, o que esse menino fez foi um crime. Né? Eu enxergo como um crime, porque se nós vivemos em sociedade, a minha liberdade termina quando começa a sua. Eu preciso... Que foi o que eu falei no começo, exatamente. Você prejudica a vida de um monte de gente. Prejudica todo mundo. Então, neste caso, prejudicou um pai de família que se foi e que, de repente, era o sustento da família, e agora como fica essa família, e deixa para lá e está tudo bem? Não, não está, porque acidentes acontecem, mas aquilo que o menino fez não foi um acidente, ele provocou esse acidente, é diferente. Uma coisa é uma fatalidade, sei lá, meu carro, de repente, quebrou... Perdeu a direção, alguma coisa assim. Teve algum problema ali, eu perdi o controle do carro, mas eu não estou correndo. Outra coisa é você correr. E pelo choque que nós vimos ali,
foi uma batida muito violenta, então tinha que ser uma velocidade muito grande para provocar aquilo, porque a 50 km por hora você não amassa um carro daquele jeito. Roberto, você ia falar justamente sobre isso quando a gente arrumou. Me fala uma coisa, tem um crime, Sim. tem vários, né? Na minha cabeça tem o quê? O crime dele ter batido, o crime do rapaz ter morrido, o crime dele ter saído dali. Então, é importante dizer, ali tem um local de crime. Primeira coisa, tem um local de crime onde uma pessoa morreu e você tem que, a partir de então, a polícia chegou, ela tem que administrar, preservar o local de crime, socorrer as vítimas, é a prioridade. Primeiro, chegou a autoridade policial, socorrer as vítimas. Tá. A partir daí, junto. E ninguém sai dali, concomitante, certo? Concomitante, preservar o local de crime. Dentro do local de crime tem participantes. Ele foi identificado, não é que ele fugiu, o importante é saber, ele não fugiu. Os policiais não foram atrás dele em perseguição. Ele foi, de alguma forma, autorizado a sair do local de crime. O local de crime tem que ser preservado e a ocorrência apresentada à autoridade policial, que é o delegado de polícia, que fica próximo, inclusive. O 30º Ali é pertinho. DP é bem pertinho. Então, a ação dos policiais prioritária é socorro, como houve. Certo. Socorro da que veio a falecer, socorro do ocupante da Porsche, do passageiro, que também Se machucou. teve problemas de saúde. Foi socorrido, prioridade. Agora, tem vários eventos. Crime teve? Teve. Então, dentro de uma atividade de crime, a autoridade policial presente, não houve omissão de socorro. Certo. Ah, mas omissão de socorro. Então, várias coisas que estão sendo colocadas, nós não podemos escrachar tudo. Não houve omissão de socorro porque ele estava presente quando a autoridade policial chegou, primeiro. Quando a mãe chega, a mãe não participa do evento, sequer deveria dar suporte emocional, perfeito. Mas ela já chegou com orientação de profissionais do direito. Porque tudo que foi feito, a saída, e aí a gente vem, teve falha da ação policial? Falha teve. Agora, Roberto, vou te Falha interromper teve, para te falar um negócio claro. da falha. Você sabe por quê? Porque eu ainda acredito na inocência das pessoas. Sim. Você sabe que eu acho que pode ser que esses policiais... Não sei, e também você que está em casa não me julgue, porque eu sei que a gente está descendo a lenha na polícia por esse nem tô descendo comportamento. a lenha, hein? Mas o pessoal está falando, a gente tem ouvido muito isso, e eu quero falar uma coisa séria. Você sabe que eu acho que muitas vezes, por ser uma família que o policial percebe que é uma família, né, de classe alta, que tem uma boa educação, que a mãe chegou numa boa... Eu acho que eles podem ter acreditado que realmente ela ia levar o menino para o hospital. Foi muito bom você colocar essa sabia? questão. Porque às vezes a pessoa pensa, poxa, o moleque vai querer fugir para quê? Tá todo mundo sabendo, eu tenho o nome deles? Acho que no fundo eles não vão fazer isso. Eu acho que eles podem ter pensado isso mesmo. A avaliação. Não é, Roberto? Você não acha que pode acontecer? Então, o subjetivo, aquilo que a gente não está presente, aquilo que vai ser investigado, é importante dizer, a Polícia não, tô Militar já investigando abriu ainda. um inquérito policial militar, a Polícia Civil abre um inquérito policial, são duas investigações. Mas Então, nesse caso, esses você acha que eu posso ter policiais- razão? Qual é a razão da questão? Você tem uma padronização da sua atividade policial. O policial não tem que avaliar a índole das pessoas no momento de uma ocorrência. Então, mesmo A que eu vítima- esteja certo, eles A estão vítima, errados. mesmo que seja um criminoso entendi. contumaz, ele será atendido dentro de um padrão. Chama o tá. SAMU igual chama para qualquer pessoa do povo. Aliás, o criminoso também é uma Também pessoa do povo. é. Não tem distinção. O policial não avalia essa questão. Não pode. Seria fora do padrão de atuação policial. Ele tem que preservar a ocorrência, porque quanto Entendi. melhor ele trabalhar, mais oportunidade ele dá de ninguém linchar, como foi falado, estava com medo de ser linchado. Impossível. As mentiras que vieram logo Certo. seguinte. A mãe não socorre o filho numa condição dessa. Ela pode estar junto, pode ser até no carro dela, mas com Entendi. acompanhamento policial. Uma viatura acompanha, pode ir no Você- seu carro, O que ele você não está estava dizendo preso. é que, de uma certa forma, mesmo que eu tenha razão, que eles tenham tido essa inocência, entre aspas, eles saíram do padrão do que é determinado, então está errado. E que complica Exato. a ocorrência. Certo. Por que nós estamos questionando a atitude dos policiais? Por coisas que não deveriam ter acontecido e que não comprometeriam a ocorrência caso ele estivesse dentro do carro da mãe e uma viatura acompanhando até o hospital. Porque ela mudou de ideia no caminho, com medo disso, com medo daquilo. Uma série de... Aí são inverdades, porque ela não estava olhando o celular. Se estivesse olhando o celular na direção, está cometendo uma falha gravíssima, que é uma infração de trânsito gravíssima. Então, tudo que foi subsequente, você vê que tem orientação. Por que depois de 36 horas? É por causa de flagrante? Não, o flagrante com apresentação espontânea, o doutor está aqui, já não tem o flagrante. Apresentou espontaneamente, não tem 24, 36, a lei não fala em tempo. Agora, não dá para fazer um exame depois para verificar se ele tinha ingerido álcool ou não. Depois de 36 horas, não vai constatar nada. E se constatar, vai ser questionado facilmente por qualquer perito. Então, por que ele se apresentou espontaneamente depois de 36 horas? Porque esse agravante é complicado. O homicídio culposo no trânsito, que é o caso, todos são culposos, não imaginamos que alguém queira matar alguém, pena de 2 a 4 anos de detenção. Sequer vai ser
preso. Sequer vai ser preso, porque esse tipo de entendi. condenação, Quer dizer que, então, ele vai ele direto para fugiu o da semiaberto, prisão. vai ter uma tornozeleira eletrônica eventualmente, ou vai dar suspensão do processo, porque é menos de 4 anos. Com a ingestão de álcool confirmada, a pena é de 5 a 8 anos de reclusão, o mesmo evento, entendi. só pelo fator álcool presente. E depois das o 36 advogado horas já era, que você não consegue... Pode fazer o exame que quiser, que não vai Pode aparecer. pegar a comanda. E se aparecer, ele pegar pode dizer que tá. consumiu depois. Estava muito nervoso, eu estava muito tal, e acabei tomando depois. Então, Ai, caramba, hein? mesmo que os foi policiais bem tivessem orientado, liberado o exame do bafômetro, que não pode ser obrigatório, eu não posso obrigar ele a fazê-lo, mas eu posso suprir a falta. Ele recusou uma falta de trânsito, gravíssima, Entendi. eu recusei. Gravíssima, tem até a suspensão da carteira pela recusa. E eu uso outros meios para identificar. Eu tenho que constar na ocorrência que tinha aparentes sinais de isso, não falava direito, tinha gestão, assimilava. E aí eu tenho que conduzir para o distrito para que essa avaliação clínica seja feita pelo médico. Entendi. E constatado. Ou seja, eu consigo suprir a falta do bafômetro, dele não querer usar o bafômetro, ele não vai fazer prova contra si, mas eu não vou perder a oportunidade. Então, o fato de ter liberado para a mãe, eventualmente, a mãe não tem essa responsabilidade e sequer atribuição, mas não vamos entrar nesse cenário que vai ser investigado. Eu entendi o que você está Agora, falando. foi uma falha gravíssima para a ocorrência, Caramba, tendo em né? vista que nós temos uma pessoa que perdeu a vida e uma outra que tem sequelas. É importante dizer, não é o fato dele estar do lado do carro e ser amigo, Que não existe, vai ter- vai ter uma punição. Então, todos esses eventos somados com a ingestão de álcool e o excesso de velocidade transformam a ocorrência, que a gente acredita que pode fatalidade, em algo criminoso. Entendi. Em algo que sai da transação penal, que é, por exemplo, 2 a 4 anos, que você pode... Para os até- 7, 5, 8. Aí não tem, aí é juiz, aí é tribunal do júri, porque é crime doloso contra a vida. O que Então você ia é falar, outro Lu? processo. É uma outra coisa, hein? Tem uma coisa interessante que você falou, Keila, que o comportamento dos policiais ali, quando a mãe chegou, será, né, é de uma boa família? E aí eu convido a gente para uma reflexão aqui. Será que essas pressões, elas não acontecem mais em cima de pessoas ricas, não estou defendendo, tá? Mais em cima de pessoas ricas contra pobres do que, sei lá, vamos imaginar um outro cenário. Digamos que foi um motorista de ônibus que atropelou esse motorista de Uber. Será que teria essa comoção? Será que não ficaria escondido e a gente sem saber? Eu acho que, na verdade, a comoção, ela acontece, nesse caso aconteceu mais, pelo pós, na verdade, né? Porque o pós é que vai gerando uma série de absurdos Articulação, né? que você Exatamente. acaba, porque se fosse um motorista de ônibus, o motorista não ia sair dali jamais, porque daí o policial já tem toda a história da empresa, já tem todo... O policial ia ter que fazer dentro do procedimento correto e até para o próprio motorista, porque o motorista não poderia. Num caso como esse, ficou assim, uma coisa obscura, né? Poxa, será que deram dinheiro para esse policial? Será que entra o que eu falei? Que eu acredito muito mais nessa inocência do policial achar que o outro não ia fugir, porque já sabia o nome e tal, já sabe onde mora? Mas só que, como o Roberto falou, não interessa o motivo, não pode fazer e ponto. Então, crime, isso... né? Agora, claro que se você fala de um motorista de ônibus e de um Porsche que vale mais de 1 milhão, é muito fora da nossa realidade, né? Então, eu acho que é o fora da nossa realidade, que daí eu acho que entra a mídia social, as redes sociais, que você fala, pô, o menino dirige um Porsche, poxa vida, como é que o moleque faz um negócio desse? Tem tanto lugar para o moleque correr, porque, de repente, um Porsche, ele podia estar a 140, não devia estar, mas poderia estar. E ali é 70, acho que é olha, 60. 50. 50, pensa. Nunca que ele ia estar a 50 por hora em lugar nenhum. Tava, 130, não é? Sabe que ele estava tudo ainda isso? permitido Acho que era não sabe. 50 e ele estava 130, tá na dizendo. realidade, ainda... Olha só, eu estava achando que ele estava 130 ali também, caramba, É hein? uma Porsche. Mas é importante que a gente enfatize. Se houver clamor social diante de um evento desse que tem uma pessoa morta, gente, a comoção social é favorável a quem morreu, não é a quem. Exato. Ninguém gosta de riquinho aí, não é assim, não. Por isso que chama mais atenção, se a atuação policial, que eu não estou colocando como desqualificado, mas houve erro, houve falha, eles vão O que você justificar. está falando, porque tem é o que eu falei, componentes- independente deles terem sido inocentes, como eu falei, ou deles terem cedido até a pressão da família, está errado e pronto, né? Você visualmente, você vê se a pessoa ali, depois de um acidente desse, ela tem algum ferimento grave. Se tiver, o policial é responsável, ó. O policial não acordou, o rapaz está machucado e falou, ó, você tem
plano de saúde, você pega e leva para o primeiro hospital. Você tem um hospital ali do lado e você vai levar um que é distante. Vamos imaginar que ele tivesse alguma sequela, poderia morrer. A responsabilidade é do policial que deixou. Então, são tantas responsabilidades que a falha individual, independentemente da má-fé, da índole, de tudo, daquele contexto que nós não sabemos. Nós estamos fazendo uma análise fria. Eu sou policial militar, eu cansei de ocorrências do gênero, que você faz várias avaliações. E é por isso que eu estou te perguntando, você acha que pode ter acontecido uma das coisas? A lei te restringe. Quantas vezes eu quis fazer e deixei de fazer porque a lei me restringe ou a lei não prevê. Então, eu não posso ir além disso. Para o policial, a preservação da estrutura, inclusive dele, ele não estaria sendo questionado se o policial tivesse agido, tivesse acompanhado, tivesse... Ele teria ido para a delegacia naquele momento social, e pronto. E outra, não tem um garoto ali, é importante, ó, Estatuto do Adolescente, até de 18 aninhos, meu irmão, não tem. É um adulto... Não adianta você chamar a mamãe, não, que a responsabilidade é sua. Garoto tá me chocando aqui, não tem garoto ali. 24 anos, com experiência, já dirige pelo menos a 6. Ou a 5, então não é... Ou a 8, né, Roberto? Então, o que choca, e não é... Poderia ser um cara de 35, 40, o que choca é a forma com que foi conduzido, porque nós temos uma pessoa que morreu. Acidentes de trânsito estão acontecendo agora, nós estamos conversando, está acontecendo coisa similar agora, está acontecendo coisas terríveis e estão sendo absorvidas pela rotina. Esse é o problema. Você achar que é normal alguma coisa, exatamente, não é normal. A gente começa a achar que é tudo normal. Não é normal. Então, seguindo a lei, seguindo a legislação e cada um, ninguém pode punir. Veja, a juíza, nesse esquema especificamente, a aplicação da lei penal seria muito. Ela estaria dentro da lei, porque existe. Ali você tem provas de um crime, indícios da autoria, claros. Só isso aí já justifica para a juíza decretar a prisão preventiva. Ela não precisava da comoção pública nenhuma. A comoção social, a preservação, tudo isso faz parte do mesmo artigo. Eu posso, e não são, eles são alternativos, eu não preciso ter os três. Comoção social, preservação do processo, nada disso. Eu só preciso que eu tenho um crime, eu tenho uma autoria, eu preciso, porque o que desestimula a ação criminosa? A certeza da punição. Se aquilo olha, você é uma pessoa perigosa, você dirige a 130 num lugar que tem 50. É como se você tivesse uma arma e estivesse atirando para cima, é a mesma coisa, ou pior. Então, a lei permitiria, e ela não teria o clamor social contrário à sua atuação, e dentro da lei. Agora, ela tem o direito, como juíza, de justificar o seu ato, e nós não podemos questioná-lo. Podemos até comentar a respeito. Eu não concordaria, mas ela pode fazê-lo. Mas ela merece contestação? Tanto que nós estamos fazendo. Sem sermos juízes, estamos questionando a ação dela. Por quê? Porque a lei diz, doutora, olha isso aqui, gente. Ele acabou de matar alguém. A família dessa pessoa está lá, alhures, não tem juiz para direcionar. Não tem ninguém para ajudar. Ô, Olga, você sabe que eu tenho um pouco de medo do ser humano, né? A gente sempre fala isso. Porque aquilo que a gente está se tornando é um reflexo disso que está acontecendo. Exatamente. Né? Porque as pessoas começam a ter medo de quem tem dinheiro. A justiça começa a ter medo de quem tem dinheiro. Porque existem tantas evidências e a juíza, ela não tinha nem que ter falado uma frase como essa. Mas, além de falar, ela podia ter falado essa frase e feito aquilo que a lei manda, como o Roberto está falando. O que eu vejo é que, por mais que exista a comoção popular, não é que o dinheiro ainda pode mais, mas na cabeça da gente, o dinheiro acaba podendo mais. Porque a gente não passa a mão na cabeça da pessoa, mas a gente acha normal que o fato do menino ser tão rico e estar dirigindo um Porsche, nós estranharíamos se ele tivesse sido preso. Exatamente. Então, de uma certa forma, a gente acaba sendo conivente com essa soltura. Nós vamos bater o pé, vamos falar na mídia, vamos falar nas redes sociais, vamos achar um absurdo e tal, mas lá no fundo, dá a impressão de que a gente, no fundo, sabe que é assim que tem que funcionar. Como se estivesse funcionando sempre assim, e vai mudar como? Se o dinheiro é mais importante, todo mundo quer ficar rico. Tenho medo disso, porque parece que isso daí vira uma coisa na cabeça da gente. Sim, é aquela coisa do hábito, né? Você vê uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Quantas pessoas eu já vi que foram mortas em acidentes de trânsito e não aconteceu nada. A pessoa que matou, né, porque ela não tinha carteira de habilitação, porque o carro não estava com a documentação correta, enfim, ela infringiu várias coisas e, ao mesmo tempo, ela sai impune. Então, ultimamente, o que eu tenho visto? As pessoas estão revoltadas, e com razão, porque a impunidade ela está presente em todos os lugares. Né? A gente vê isso acontecer. Quanta gente aí que deveria estar cumprindo uma pena, de repente, por conta
de lei, sei lá do quê, de um advogado que entra, eu não entendo muitas dessas coisas de direito, mas enfim. Por algum motivo sai. Por algum motivo a pessoa sai. Né? E aí você fala assim, caramba, a pessoa foi, ela foi julgada e condenada a 30 anos de prisão. Dali 4 anos a pessoa está saindo com uma tornozeleira, vai numa festa, vai não sei aonde. Gente, o que você pensa? E daí você vê tá dentro da lei, né, Roberto? Exatamente. Não é, Célio? Porque às vezes está dentro da lei. Você falou isso agora, eu me lembrei do caso da Ana Carolina. Ana Carolina Exato, foi o que eu pensei fez a agora. entrevista. O casal Nardoni está aí. Já tá aí, eu entrevistei a exato. Ana. Primeira vez que ela deu entrevista na TV foi aqui, agora nesse retorno dela. E eles não tinham saído ainda. Eles estavam em vias de. E ele está dentro da lei, porque eles cumpriram aquilo que, dos 20, acho que é 28 que ele foi condenado, cumpriu. Quer dizer, não cumpriu os 28, mas dentro da lei Ele pode. ele está na progressão Então, do que cumprimento. é lei, ele não Do está regime descumprindo a lei, né, fechado, passa Roberto? para o semiaberto. Ele está usando aquilo que ele pode realmente, né? A lei beneficia, mas você fala assim, a lei é para todos. É importante dizer, a lei é para todos. Poderia ser você, eu, qualquer um de nós, e gostaríamos de... Você imagina que por leitura ele conseguiu remir, ou seja, teve a remissão de 3 anos da pena por fazer leitura. Eu duvido que ele tenha lido tanto livro. Ô menino Mas intelectual. Quem acompanha? Quem fiscaliza? Quem justifica? E aí vem aquele cenário. não tem- E quando você fala do dinheiro, veja, a família da vítima não tinha um escritório de advocacia no local. Não tinha uma orientação de um advogado, você tem que fazer aquilo, porque se tivesse, uma das partes não teria ido embora. Eu não deixaria, eu no local. Não, você não vai. Ah, mas você não vai. Eu sou qualquer do povo, mas tem um local. E aquilo vai. Quem tem conhecimento não vai. Agora, para ter esse conhecimento na hora, o advogado orientou, certeza. Isso aí pode vir a família, certeza. Cada ação, a mãe no local, eu vou levar, eu vou fazer. Eu não vou nem falar que teve dinheiro ou isso ou aquilo, nada. Simplesmente orientação. Um bom profissional, ele está fazendo a parte dele. Nós não estamos aqui demonizando a advocacia, muito pelo contrário, é necessária, mas... Faça isso. Por quê? Fazendo isso, eu desqualifico isso, eu tiro isso e ele não vai ser preso. Simples assim, ele não vai ficar preso. Não vai, no caso dele, não vai nem ser, né, Roberto, pelo jeito? Ele vai ter um Ou ele vai ser? processo, vai ter um inquérito, vai ter um processo, não dá para esconder, tem uma morte ali, não foi legítima defesa, mas, como eu disse, se cair num homicídio culposo, o delegado insistiu na tese do homicídio doloso, ou seja, eu quis matar, não vai permanecer. Eu garanto para você. Por quê? Ele não pegou, eu vou matar aquela pessoa. E nem falou, eu vou com Mas não velocidade. tem aquela história do ele assume o risco de Então, matar? Existe o dolo eventual e a culpa consciente. O que é culpa consciente? Ambos são previsíveis, tanto na culpa como no dolo. Tá. Ambos são previsíveis. Só que, tipo assim, se eu andar em alta velocidade, é possível que eu bata em alguém, possa alguém se machucar? Mas eu não quero que isso aconteça. Todo mundo, eu garanto que quem está assistindo aqui já foi numa festinha, tomou e dirigiu. Não pode. Então, mas você já fez. Já passou um farolzinho vermelho à noite, porque é perigoso? Já passou. Já fez uma conversão proibida? Já fiz. Já excedeu a velocidade? Já foi multado? Já foi multado. Ou seja, ninguém aqui pode, primeira pedra, sabe aquele negócio? Então, eu não queria matar. Culpa consciente, não queria. Culpa consciente, culpa vai jogar no homicídio culposo de 2 a 4 anos. Tá. Como não tem se tivesse o componente álcool, mesmo no Entendi. culposo, teria agravamento. Olha que legal. Sendo agravado, passa dos 4 anos, sai daquele benefício e também vai para uma outra Entendi. situação Daí acho que com a análise bebida, a possibilidade dele ficar um pouco preso, mesmo ele se fosse ficaria, pouco, ele porque ficaria. Ficaria. Então, se fosse uma situação, crime culposo, eu não queria, mas eu estou sob efeito de álcool, ele estaria respondendo por 2 circunstâncias. Só de estar dirigindo sob efeito de álcool, existe uma pena de 6 meses a 3 anos. Junta com a de 2 a 4, você tem, porque eles são crimes tratados dessa forma, como, né, de forma independente, ou seja, eu tenho uma confluência das 2 situações, a punição poderia ser maior. Mas tudo isso que nós estamos falando é devido ao processo legal, vai lá em cima, o juiz sentencia, tem recurso. Não é que você pode condenar agora e nem dizer qual pena seria, mas teria a possibilidade. Na situação atual, como crime culposo, não tive intenção, vai ser desqualificado, possivelmente já pelo Ministério Público, porque não dá para provar, eu queria matar, não dá. E não dá um eventual também. O eventual seria assim, eu dou um tiro para acertar você e acerto você. Tá. Ou tem 2 pessoas juntas, eu assumi o risco. Mas nesse caso não. Eu até prevejo que possa ser arriscado, mas eu não queria matar nem machucar meu amigo. E o fato dele ter alguém no carro que se machucou já confirma essa tese.
Porque como é que ele ia arriscar a vida do amigo? Do amigo dele Ele não ia também, querer matar. sem Então, dúvida. Lucélio, você acredita que em situações como essa, a gente sempre vai ter as pessoas também que defendem aquele baseado naquilo que o Fernando, por exemplo, baseado naquilo que o Roberto falou por último, que é o fato de você não sair de casa para matar ninguém. Então a gente sempre vai ter também nas redes sociais os prós e os contra e os a favor. Não a favor completamente, porque ninguém gosta de ver outro morrer, mas aquela história de, poxa, ele não teve culpa também, ele não tinha essa intenção, ele nem bebeu para isso, para ficar bêbado e sair por aí matando as pessoas. Quando eu me posiciono numa rede social, famoso ou não, e a minha posição, ela pode parecer tendenciosa para o lado do rico, por exemplo, gente, vamos parar, porque afinal de contas o menino não saiu com a intenção de matar. Isso pode me prejudicar no mercado de trabalho, eu como apresentadora, a Olga como psicóloga, você como comunicador, o cinegrafista, seja qual for a área de atuação, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço na minha rede social para que essa minha opinião, para que eu não seja tão omissa, mas que também a minha opinião não possa me causar um problema? Ó, vamos lá. Tem 2 pontos aí que eu quero comentar. Primeira coisa, quem fala alguma coisa é fiador da palavra. Então, se eu falo, eu tenho que ter responsabilidade. Não chega a ser um crime, Sim. mas assim, eu sei que aquilo vai ter consequências. Então, obviamente, posso me manifestar, posso colocar minha opinião, desde que eu não entre em questões que possam configurar crimes, principalmente os crimes contra a honra, contra a imagem do outro. Então, posso dar minha opinião, a gente vive numa democracia, então eu posso discordar de alguém, eu posso concordar. Se isso vai queimar você no mercado de trabalho, vai depender do seu posicionamento. Tem uma outra coisa, um ponto que ele falou ali... Não, mas espera um pouquinho. Daí vai depender do meu posicionamento. Se o meu posicionamento... Aí que tá, eu tenho um pouco de medo da minha manifestação pessoal num assunto como esse, porque se o meu posicionamento é muito diferente daquilo que a empresa em que eu trabalho, ela não é conivente, não apoia aquilo que eu estou pensando, eu posso me prejudicar, né? Isso eu sendo um engenheiro, um arquiteto, o que for. Pode ser por uma questão ideológica da empresa ou não, mas que você tem que se manifestar, isso você tem. Tá. É um direito. É um direito, você tem que exercer esse direito. Repito, não cometendo crimes contra a honra e a imagem. Sem ofender ninguém e tal. Sem ofender ninguém. Certo. Ele falou uma coisa que gerou comoção, que neste caso foi o período ali das 36 horas, né, para ele aparecer. Injeções de crises de imagem, um dos maiores erros é você demorar para pedir desculpa. Isso me lembrou muito este período. Se você demora, perde-se a credibilidade. Fica com aquela sensação de, estão planejando alguma coisa. Estão planejando alguma coisa e deixa de ser natural. Se tivesse uma manifestação, um choro, um arrependimento desse menino ali... Na hora que fosse. Na hora, tudo bem. Aí a psique humana é um oceano, sim, poderia estar em choque ou não, mas se fosse uma coisa rápida, ia soar mais natural. Internet, o último ponto... A juíza, quando contesta, não é o clamor popular, o júri vive de debates. A posição de um, a posição de outra. A internet não é um metaverso, sabe, distante da Terra. A internet nada mais é do que um ambiente onde tem seres humanos com emoções, sentimentos, opiniões. Não são robôs, embora tenham, mas, assim, não são robôs que estão ali colocando suas opiniões. A internet é a nova praça pública e vai ter debate, vai ter clamor. Desculpa a juíza querendo ou não. Agora, Olga, o Luciano falou uma coisa importante, que é essa questão dessa consciência, né? De você saber respeitar os limites. Sim. Mas o que eu percebo é que, muitas vezes, hoje, as opiniões, elas são apenas para fazer um barulho, né? Em muitos casos. Sim. A gente tem uma necessidade de autoafirmação nas redes sociais, e por isso que a gente sempre acha que precisa se posicionar para tudo? Bom, na verdade, tem vários motivos para você querer se posicionar nas redes sociais. Uma delas é a autoafirmação. Olha, eu aqui, prestem atenção em mim. Muitas vezes a pessoa não fala aquilo que ela realmente pensa, mas aquilo que ela
pensa que vai causar Vai agradar. impacto, que vai agradar, que vai fazer com que várias pessoas, né, se importem com ela. Então, sabe aquela coisa que você coloca uma frase impactante, de repente vem um monte de seguidores atrás de você? Você fala, opa, consegui agradar uma galera. Então, você acaba entrando... É por esse caminho que eu vou, né? É por esse caminho que você vai. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, as opiniões que são colocadas ali não refletem necessariamente o que a pessoa pensa, mas aquilo que vai gerar algum tipo de impacto. Então, se a galera está toda recriminando a atitude dessa juíza, então eu vou com a galera. É mais ou menos assim que funciona a internet. Tanto que se a maioria... Quer dizer, você nem sabe se a pessoa está dando opinião, porque ela tem aquela opinião mesmo. Resumindo a ópera. É exatamente isso. A pessoa vai na onda, né? O que a maioria pensa, ela pensa junto e está tudo bem. Ô, Roberto, antes da gente encerrar, eu queria falar uma coisa que você falou do bafômetro. Sim. Eu também acho que é muito psicológico esse negócio do bafômetro, porque na minha cabeça, veja bem, se você não bebeu e você não tem problema nenhum, por que você não vai assoprar lá o bendito do negócio? Você falou, vai gerar provas contra você. Mas só vai gerar provas se eu tiver feito alguma coisa, né, Roberto? Mas é por isso, veja. Porque não tem como ludibriar aquilo ali, não tem? Não tem. Não, é Então, alveolar. Quem achar que chupando bala resolve, não resolve, está dentro do pulmão. Então, você concorda que o menino, se ele não tivesse bebido nada... Entenda, vamos imaginar duas situações. Eu não bebi. Eu mesmo quero fazer, faz logo para tirar e descartar. Que já é um problema menos. Eu bebi pouco e tenho dúvida se o que eu bebi é suficiente para me enquadrar numa situação assim. A dúvida... É porque você não precisa estar bêbado, né? Não precisa estar bêbado. Eu bebi mais do que o tal e pode ser que mais um crime. Então, o que é fazer prova contra si? É ter a dúvida se aquilo... Então, a própria manifestação dele, a saída dele, sem passar por essa etapa, você pode dizer assim, não, então ele se livrou desse flagrante. Só que o policial, quem tem que posicionar, como eu disse, o policial supriria essa condição que é necessária em todo acidente de trânsito, principalmente com vítima, não precisa ser vítima fatal, é obrigatório o bafômetro, para todos. Para todos. Porque, na verdade, um caso de acidente, eu acho que não deveria nem ter escolha, né, Roberto? Não tem escolha. Só que eu não sou obrigado, o policial não pode enfiar o bafômetro na boca da pessoa e obrigá-la a assoprar. Mas ele supre. O que é suprir? Você não assoprou o bafômetro, eu conto aqui, é uma falta grave, da suspensão da carteira, 3 mil de multa, e eu vou te levar para o hospital, onde o médico vai verificar pelos sinais, se você tem sinais de embriaguez, mesmo sem eu poder tirar o sangue dele, sem poder tirar o ar dele, que eu não posso, ninguém pode, mas eu consigo suprir. Então, é a mesma coisa de segura o cara ali, a prova. Quando todo mundo liberar, que o SAMU chegar, levar a pessoa que está lá no chão, você leva. Como é que você sabe disso? O médico constatou clinicamente e tem testemunhas do fato. Os policiais também colocaram na ocorrência. Então, não preciso do bafômetro. Eu posso suprir a necessidade do bafômetro. Agora, se a pessoa vai descartar, ela, não bebi, eu vou me safar desse problema, primeira coisa é a iniciativa dele. Se o policial não tiver o bafômetro, o que acontece? Às vezes ele não tem equipamento, ele insiste, eu quero fazer exame de sangue para descartar a situação, para eu me safar desse problema. Se você não bebeu, vou e imagina. perdi, tive um mal súbito, várias situações poderiam justificar. Eu apaguei, eu nem lembro, mas eles... Veja, ele não pensou na hora e o advogado está orientando. O advogado já foi na linha, faz isso. Isso que eu estou falando é certeza, não é opinião. Não, com certeza. Ele tem uma assessoria jurídica. Você não atropela alguém e tem cabeça fazer tudo aquilo, não, sozinho. A mãe ligou para o advogado, meu filho, parará. Faça isso, vai lá, chega lá, pega lá, faz isso. Se eu exigir o bafômetro, recusa, porque o advogado vai contestar durante o processo, e a gente sabe. Não é 1 mais 1. No jurídico é isso que a gente fala, não é essas. Mas eu, como profissional de direito, defendendo, eu falo, faça isso, eu oriento, faça isso. Fala para o policial que você não vai falar nada. Você não vai falar nada. O silêncio está previsto em lei. Então não precisa. O que você fez? Estou em silêncio. Então a lei prevê várias situações. E o advogado é o profissional que vai te orientar. Certo. Nada contra os profissionais, muito pelo contrário. Agora, no contexto, olha só, no contexto, uma das partes tem uma pessoa morta, 3 filhos, uma mulher, uma viúva desamparada, porque ele é um Uber, estava sem uma profissão definitiva ali, ou estava fazendo um biquinho para ajudar, mas tem uma situação bem peculiar. Agora, o que é pior disso, para mim, ele ter comparecido depois, normal, fez o que ele tinha que fazer e não mostrar nenhuma comoção, nem ele nem a mãe, como se fosse algo descartável. Como se fosse uma coisa normal, algo normal e que vai acontecer de novo.
Será que já não aconteceu? Compra algo outro assim? carro, não já era. aconteceu. É. Então, não foi a primeira vez que ele andou em alta Ah velocidade, lá. certeza. Então, tudo isso que a gente fala, gente, é para que você... Por que Entenda. existem as leis? Para limitar as ações sociais Exatamente. naquilo que você ultrapassa o seu limite e alcança do outro. Se nesse verdade. tipo de situação, que acidente de trânsito praticamente não prende, e isso já está no conceito, apesar de ter penas previstas, olha que pior. A lei não prevê, mas quem foi punido? Ninguém. Lucélio, como é que eu faço para conseguir, em casos mais graves ou casos que me comovem e que suscitam minha vontade de me manifestar, como é que eu posso fazer isso de uma maneira, claro, dentro da lei, mas mais do que isso, que não me prejudique com as pessoas, que eu não bata de frente com as pessoas, com o meu trabalho, com as pessoas que eu amo e que pensam diferente de mim? Existe uma maneira de fazer isso? Existe. Keila, se a gente adotar uma postura respeitosa, sabe, é o respeito para ouvir, para compreender, para falar depois de escutar, eu acho que isso já vai te livrar de metade dos problemas. Por que muita gente erra nas redes sociais? Porque é simplesmente o que até você falou, assim, eu quero estar ali de qualquer forma, nem penso aquilo, mas eu vou ali no efeito manada, isso acaba prejudicando. Se você adota ali uma postura onde você saiba os seus valores e você seja respeitoso, acabou, não tem como, não tem como errar. Yoga, qual é a maneira para eu acertar também no meu dia a dia para que estas situações de impunidade para tudo, a gente sempre fala, a gente está falando isso hoje porque aconteceu isso hoje, mas a gente recorrentemente a gente vê isso em várias áreas. Para que isso não me abale a ponto de eu começar a achar aquilo que eu sempre te falo que eu tenho medo, de que o errado é o certo. Porque quando a gente começa a achar que o errado é certo, a gente se acostuma com o errado e o certo vira raridade. Daí a pessoa, quando faz o negócio certo, ela vira rei. Entendeu? Exatamente. Como que eu não me deixo contaminar? Tem jeito? Não, esses movimentos de clamores públicos, das pessoas irem para as redes, das pessoas irem para a imprensa, pressionarem. Então, são essas pressões que fazem com que a gente continue valorizando o que é o correto, o que é o certo, o que nós esperaríamos como justiça. Tudo bem, a gente fala, mas as leis, nós é que escolhemos quem faz as leis. Então, nós também temos que aprender a votar corretamente, para nós podermos ter pessoas que legislem em nossa causa, e que façam a justiça. Então, na prática, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que sempre olhar a história como um todo. Então, primeiro, o que o juiz faz, ele fica sabendo de todos os detalhes para depois ele decidir o que ele vai fazer. Então, nós temos que olhar a história, nós temos que ver realmente quem é culpado, quem é inocente, quem precisa pagar por aquilo. E, mais do que tudo, a gente tem que sempre ir pelo caminho certo. O que é o caminho certo? É um caminho onde a maioria das pessoas esteja feliz com o lugar em que ela mora, com as regras de onde ela mora, com as leis de onde ela mora, ou seja, para que cada um de nós possamos ter paz e sabermos vivermos melhor, que se um dia a gente se envolver em algum tipo de acidente, de qualquer coisa, a gente vai seguir a lei e a lei vai nos proteger se nós estivermos certos. E se nós estivermos errados, nós temos que pagar seguindo a lei. Ponto. Olga, obrigada, viu? Eu que agradeço. Roberto, obrigada. Muito bom ter agradeço, você de volta. Muito legal estar aqui. Olga, sério, muito legal. Obrigada, viu, Lúcia, você está aqui com a gente agradeço. também. Queria falar uma coisa para você que está em casa. Sabe que a nossa conversa ela é em vão se a gente não começar a aprender a obedecer às leis. A lei nunca vai agradar a todo mundo. E se você parar para pensar, quantas vezes você não excedeu a velocidade? Falando especificamente nesse caso. Muitas vezes nós tivemos sorte. Mais sorte do que esse menino. E menos azar do que o que morreu, porque poderíamos ter sido a vítima. Em tudo na nossa vida é tão importante que a gente aprenda que os nossos limites precisam ser respeitados para que as pessoas também sejam respeitadas, para que você não se exceda e não faça aquilo que você não quer que façam com você. E essa falta de educação dos pais deste menino, porque isso não é educação, você não tem que socorrer uma criança quando ela fez algo errado, você tem que repreender. E nós precisamos entender que a repreensão, não estou falando aqui para você pegar pelos cabelos, bater, castigar. A palavra é a melhor maneira de você educar.
O problema é que nós estamos nos esquecendo disso dentro de casa. Então, nós criamos crianças e super protegemos muitas vezes, e quando elas se tornam adultos, elas se tornam adultos infantilizados que não assumem responsabilidades. Ninguém está aqui eximindo o policial da culpa, os pais da culpa, mas a culpa é um pouco nossa quando a gente vai deixando tudo passar e começa a achar que as leis estão erradas. A gente pede tanto mudanças de leis, todas as vezes, em época de eleição, principalmente para deputados, a gente sempre fala, vereadores, a gente fala de mudanças de leis, porque a nossa lei é de 1900 e não sei quanto, porque a Constituição também é de 88, já está passada. A gente não consegue obedecer nem aquilo que está ali no papel. A gente tem que começar a fazer aquilo que tem que ser feito para exigirmos, sim, que as coisas mudem e melhorem. Porque se não partir de cada um de nós dentro da nossa própria casa, nós não vamos ver essa mudança no mundo. Depende de cada um de nós. A gente terceiriza demais as responsabilidades. Como foi feito nesse caso e como tem sido feito ao longo dos anos, a gente fala com você tanto sobre isso. Então, tenha essa consciência de ensinar o teu filho a fazer o que é certo. O que é certo sempre vai ser certo. Se você começar a fazer errado, não vai deixar de ser errado. Só vai ter mais gente fazendo coisa errada. E o mundo cada vez mais difícil para nós vivermos. Então, pensa nisso para que nós todos possamos ter uma vida melhor. E o mais importante, filhos, netos, que as próximas gerações aprendam direito para que vivam melhor também. Tá bom? Um beijo para você, Deus te abençoe. A gente se vê amanhã, a partir das 2h30 da tarde. Não posso ir embora sem agradecer aos nossos parceiros que montaram essa mesa linda para os nossos convidados tão queridos. Obrigada ao Grupo Hungry, Marielle Orbach, Bar Jobim. Eles estão sempre conosco, trazendo as comidas de boteco para a gente. E hoje trazendo para os nossos convidados estas delícias. E um beijo para o pessoal da Sautier também, Dona Cleusa, que sempre nos cede os bolos também para a gente dar aqui para os nossos convidados com muito amor, que é a nossa alegria tê-los aqui e tratá-los bem. Obrigada a vocês, obrigada. Você que nos acompanha, um beijão. A gente se vê amanhã às 2h30 da tarde.